Em certa ocasião da história humana, um homem escreveu de forma poética as seguintes palavras: O meu coração está angustiado dentro de mim, e os horrores da morte dominam-me. Quem me dera ter asas e voar como a pomba. Eu voaria para bem longe e moraria num lugar seguro, longe da fúria do vento, longe da tempestade. Essas palavras foram escritas por Davi, um servo fiel de Jeová do passado, num momento muito difícil da sua vida. E hoje podemos encontrá-las na Bíblia, a palavra de Deus, no Salmo número 55. Mas será que conseguiu notar a aflição de Davi nessas palavras? Ou até conseguiu se identificar com essas palavras? Todos nós, com certeza, já enfrentamos ou até estamos a enfrentar algum tipo de aflição. Nesse discurso, a palavra aflição terá o sentido de preocupação, sofrimento e sentimento de agonia. E não é de admirar, até porque a Bíblia predisse que os últimos dias seriam marcados por aflição e que viveríamos em tempos críticos difíceis de suportar. Mas, por incrível que pareça, apesar de enfrentarmos vários tipos de aflições, nós, os do povo de Jeová, somos conhecidos como um povo feliz. Por causa disso, muitos se perguntam como é que é possível continuarmos felizes apesar de enfrentarmos aflições como a morte de pessoas queridas, duras oposições, perseguições, problemas familiares, doenças e até problemas financeiros. Como é que é possível continuarmos felizes apesar de todas essas aflições? Bem, a resposta nós encontramos na Bíblia, no Salmo número 37, versículo 39. Vamos dar uma olhada nesse texto, por favor, e vamos ver como é que é possível nós, testemunhas de Jeová, continuarmos felizes apesar de enfrentarmos vários tipos de aflição. Salmo, capítulo número 37, versículos número 39. A salvação dos justos vem de Jeová. Ele é a sua fortaleza no tempo da aflição. Então esse texto foi bem claro, não é? Nós temos uma grande ajuda, Jeová. Nós podemos encontrar ajuda no tempo de aflição no próprio Jeová. Por isso é muito importante buscarmos a ajuda de Jeová quando estamos aflitos, porque senão a nossa determinação de perseverar até ao fim enfraquece, ficaremos desanimados e a nossa relação com Jeová estará em perigo. Bem, até aqui já conseguimos perceber onde nós podemos encontrar ajuda no tempo de aflição. O livro dos Salmos mostrou claramente que é em Jeová. Mas será que o discurso terminou aqui? Não. Não. Uma coisa é saber que Jeová é a nossa ajuda no tempo de aflição, e outra, bem diferente, é saber como encontrar o caminho para obter essa ajuda. Nesse discurso, nós vamos ver primeiro 3 tipos de ajuda que Jeová nos dá e o que cada um de nós pode fazer para receber essa ajuda no tempo da aflição. Depois, vamos ver 3 situações específicas aflitivas e como é que nós devemos reagir caso tivermos a enfrentá-las. Então, vamos começar com o primeiro ponto. Que tipos de ajuda Jeová nos dá ao enfrentarmos aflições? Bem, o que nos deixa felizes, meus irmãos, é que Jeová proveu
meios para lidarmos com as nossas aflições. E uma dessas ajudas ou desses meios é o privilégio da oração. É muito importante orar quando nós estamos aflitos. A Bíblia contém muitas orações de pessoas que foram feitas em tempos de aflição. Ler essas orações nos faz bem. E é interessante que em todos os casos Jeová ajudou e acalmou os que estavam aflitos. A segunda ajuda que Jeová dá para nós é o seu Espírito Santo. O Espírito Santo pode nos ajudar a lidar com qualquer tipo de aflição. Jesus disse que esse Espírito seria o ajudador que Jeová daria para nos consolar. E perto do fim de sua morte, Jeová deu ao próprio Jesus a ajuda desse Espírito que o ajudou a perseverar até ao fim. Uma terceira ajuda que Jeová torna disponível para nós são as boas amizades. Bons amigos podem nos ajudar a lidar com as nossas aflições. Felizmente, na congregação podemos encontrar amigos que se apegam mais do que o irmão. Então, se tiver a passar por qualquer tipo de aflição, por favor, não se isole. Não deixe de assistir às reuniões com os seus amigos e irmãos para que eles possam ter a oportunidade de te ajudar quando estiveres a passar por qualquer tipo de aflição. Bem, até aqui nós já conseguimos aprender pelo menos duas coisas muito importantes. Primeiro, onde encontrar ajuda no tempo de aflição. Nós aprendemos que podemos encontrá-la em Jeová. Mas isso não acontece de forma automática. Jeová proveu 3 meios ou 3 ajudas que podem nos consolar. Primeiro, privilégio da oração. Segundo, o Espírito Santo. E terceiro, as boas amizades. Agora, vamos considerar 3 tipos de aflições específicas e como devemos enfrentá-las ou reagir caso tivermos a enfrentá-las. A primeira aflição que nós vamos falar é perda de emprego ou dificuldades financeiras. Bem, meus irmãos, como dissemos, nós vivemos em tempos críticos. Por causa disso, podemos perder o nosso emprego de repente. Ou pode ser que temos o nosso emprego, trabalhamos longas horas, mas ainda assim o nosso salário não dá para quase nada, o que torna difícil fazer provisões para os membros da nossa própria família. Com certeza, uma situação como essa nos deixa muito aflitos. Então, se tivermos a passar por esse tipo de aflição, perda de emprego ou dificuldades financeiras, como podemos mostrar que Jeová é a nossa ajuda? Por favor, pegue a sua Bíblia e vá até o livro de Tiago, capítulo número 1. Tiago, capítulo número 1, o versículo que vamos ler é o versículo número 5. E à medida que nós vamos ler, tente identificar a resposta a essas 2 perguntas. A primeira, o que não podemos controlar. E a segunda, o que podemos controlar. Tiago 1,5 diz o seguinte: portanto, se alguém tem falta de sabedoria, que persista em pedi-la a Deus, pois Ele dá a todos generosamente, sem censurar. Será que você conseguiu perceber a primeira questão que deixamos ao ar? O que não podemos controlar. Nós não podemos controlar quando especificamente Jeová vai nos dar a sabedoria que lhe pedimos. Mas agora, o que podemos controlar? Nós podemos controlar a nossa reação, a nossa persistência em pedir sabedoria prática a Jeová, que é a capacidade de fazer bom uso do conhecimento e do entendimento para tomar decisões sábias e fazer escolhas certas. Por que isso é tão importante?
Porque pode acontecer que a aflição torne-se insuportável e nos leve a aceitar qualquer tipo de trabalho, qualquer tipo de proposta ou emprego. Mas quem age assim é como alguém que tenta abrir de repente uma panela de pressão. Como sabemos, isso haverá graves consequências. Então, se você tiver a passar por uma situação como essa, qual seria o melhor modo de agir? Como vimos em Tiago, capítulo 1, versículo número 5, nós devemos primeiro persistir em pedir sabedoria a Jeová. Então, não se desespere. Confie que Jeová ouve as suas orações e está disposto a atendê-las quando confiamos nele. E enquanto espera, faça os possíveis para melhorar a sua situação. Talvez você possa deixar currículo em várias empresas. Pode falar com algumas pessoas próximas que você está à procura de emprego. Ou até pode vender alguma coisa em casa, talvez montar uma bancada na porta da tua casa e vender alguma coisa para conseguir sobreviver. Também é importante recorrer à palavra de Deus para obter orientação. Faça pesquisas. As nossas publicações falam sobre o que fazer para viver com menos ou conseguir um emprego. Que tal fazer dessas matérias um projeto de estudo? E com certeza conseguirás lidar melhor com esse tipo de aflição. A segunda área ou situação que nos causa aflição que vamos considerar é doenças ou os problemas da idade avançada. A vida nesse sistema é imprevisível. As coisas podem mudar de uma hora para outra com apenas uma ligação, um acidente ou um diagnóstico. Por exemplo, Júlia, quando tinha 19 anos, ela foi diagnosticada com fibrose pulmonar. De início, ela não conseguiu se conformar por ter essa doença. Ela diz: a fibrose pulmonar é uma doença que atinge alguns fumantes e eu nunca tinha colocado um cigarro na minha boca. Fiquei muito deprimida, não queria comer nem falar com ninguém. Eu só ficava deitada na cama pensando em como a minha vida era ruim. Por incrível que pareça, meus irmãos, Júlia é testemunha de Jeová. Mesmo assim, aquela aflição mexeu muito com ela. Ela conta: eu orava, orava e orava, mas sentia que estava como que falando com a parede. Será que você já se sentiu assim? Quando nós oramos bastante sobre um assunto e não vemos os resultados de imediato, talvez começamos a achar que Jeová não está a ver a nossa aflição, não é verdade? Então, se esse for o caso, como é que nós devemos reagir numa situação aflitiva como essa? Qual seria o melhor caminho a seguir? O que é que nós podemos fazer? Novamente, a Bíblia pode nos ajudar. Por exemplo, aqui no livro de 2 Coríntios, capítulo número 12, versículos números 7, 8 e 9. 2 Coríntios 12, 7, 8 e 9. Eu vou pedir novamente aos irmãos para tentarem identificar duas coisas. Primeiro, o que Paulo podia controlar. E segundo, o que Paulo não podia controlar. Para impedir que eu ficasse enaltecido demais, foi-me dado um espinho na carne, um anjo de Satanás para me esbofetear continuamente, a fim de que eu não me enaltecesse demais. 3 vezes supliquei ao Senhor pedindo que o afastasse de mim. Mas ele disse: a minha bondade merecida é suficiente para ti, pois o meu poder está a ser aperfeiçoado na fraqueza. Conseguiu identificar o que Paulo não podia controlar? A sua circunstância ou a situação em que ele estava.
o seu espinho na carne. Paulo até orou 3 vezes, mas nada mudou. A circunstância estava fora do controle de Paulo. Mas agora, o que ele podia controlar? A sua reação. E parte dessa reação envolvia aceitar a realidade da sua situação. O versículo número 9, Paulo diz que com muita alegria vou me gabar das minhas fraquezas. Ou seja, quando Paulo percebeu que o seu espinho não seria removido, ele não perdeu tempo se perguntando: será que Deus me ama mesmo? Ou por que eu? Ou ficou se comparando com outros que pareciam ter uma vida mais fácil. Não. Paulo aceitou a sua realidade. Ele via o espinho na carne como um anjo de Satanás e se concentrou em como podia perseverar apesar disso. O exemplo de Paulo mostra como podemos reagir quando enfrentamos uma aflição, como doença ou até os problemas da idade avançada. Primeiro, divida a situação em duas partes: o que pode controlar e o que não pode controlar. Na maioria das vezes, assim como Paulo, o que podemos controlar é a nossa reação. Quando nós enfrentamos uma aflição difícil, como a doença ou os problemas da idade avançada, nós podemos escolher ficar amargurados com a vida ou até ficar com raiva de Deus, ou podemos escolher ter uma reação melhor. E assim como Paulo, uma reação melhor envolve primeiro aceitar a realidade da nossa situação. Depois de aceitarmos a realidade da nossa situação, nós vamos ver que vai ficar mais fácil lidar com a situação que estamos a enfrentar e talvez podemos ter um certo controle da situação. E segundo, é importante tentar ver os benefícios da situação. No texto que lemos, Paulo disse 2 vezes que o espinho o impediu de se enaltecer demais, ou seja, humildade. Esse foi um dos benefícios que Paulo conseguiu ver, apesar de passar naquela situação tão difícil. Por outro lado, no versículo número 9, Paulo disse que o poder de Deus está a ser aperfeiçoado na fraqueza. Esse foi o segundo benefício. A sua confiança em Jeová ficou mais forte. E um terceiro benefício é o que o Paulo disse mais tarde, em Filipenses capítulo 4, versículo 11. Que ele aprendeu a ter contentamento em qualquer circunstância. Então isso significa que antes Paulo não tinha contentamento. Talvez ele também tinha a tendência de se concentrar só no lado ruim da situação. Mas ele aprendeu a ter contentamento mesmo quando Jeová não respondeu às suas orações da maneira que ele queria. Então, qual é a lição para nós? Não deixe que as bênçãos que você deseja impeçam você de ver as bênçãos e os benefícios que você já tem. Às vezes, quando estamos doentes ou a enfrentar os problemas da idade avançada, nós oramos só sobre o que queremos que Jeová nos ajude. Mas pode ser que Jeová já esteja te ajudando de maneira que você nem percebeu. Foi isso que Júlia, a irmã com fibrose pulmonar, reconheceu. Você lembra que ela disse que orava e orava, mas sentia como que estivesse falando com a parede? Como é que ela, mesmo numa situação tão aflitiva, numa doença tão séria, conseguiu ver as bênçãos e os benefícios que tinha? Ela conta: enquanto estava todo o tempo triste e trancada no quarto, o meu pai não parava de orar a Jeová, agradecendo sobre o quão bom ele tinha sido para mim. Ele não trabalhava, o medicamento era muito caro, mas mesmo assim tínhamos tudo o que precisávamos. Qual é a lição? Se conseguirmos ver as bênçãos e os benefícios que já temos, então vamos lidar melhor com qualquer circunstâncias que nos causam aflição, como doença ou até os problemas da idade avançada. A terceira aflição que nós vamos considerar é quando outros nos magoam ou
nos irritam. Para ser sincero, irmãos, poucas coisas causam mais aflição do que quando alguém nos magoa. E isso é mais difícil ainda quando quem nos magoa é um irmão ou uma irmã na fé. Quem nunca ficou chateado por causa de alguma coisa que um irmão disse ou fez? Por outro lado, às vezes ficamos magoados ou ressentidos por causa de um conselho que alguém nos deu. E, por incrível que pareça, às vezes ficamos magoados ou irritados com um irmão ou uma irmã que não nos fez absolutamente nada. Simplesmente ficamos incomodados com a presença dele ou dela, ficamos chateados só dele ver e ficamos irritados, magoados. Se tivermos aflito por causa de mágoas ou ressentimento, qual seria o melhor modo de agir? Por favor, abra a sua Bíblia em Romanos, capítulo número 12, versículos número 18. Romanos 12, 18. Novamente, vamos tentar achar a pergunta àquelas duas questões. Primeiro, o que não podemos controlar. E segundo, o que podemos controlar. Romanos capítulo 12, versículo 18 diz: se possível, no que depender de vocês, sejam pacíficos para com todos. Conseguiu notar o que nós não podemos controlar? Nós não podemos controlar o que os outros dizem ou fazem. Isso depende absolutamente deles. Mas agora, o que podemos controlar? Nós podemos controlar a nossa reação. Isso depende de nós. Quando alguém nos magoa, nós podemos ficar pensando nisso e deixar a mágoa crescer, ou podemos simplesmente esquecer e deixar a mágoa morrer. Nós podemos escolher ser pacíficos, como diz Romanos. Perdoar mágoas é como curar feridas. O irmão já imaginou se o nosso corpo ficasse até hoje com todas as feridas que tivemos desde a infância? Já parou para pensar nisso? Como é que o nosso corpo ficaria? Guardar mágoas é assim. Então, se alguém te magoar, não pense que aquela pessoa é a pior do mundo. Não pense que ela fez de propósito. Tente achar algo bom na pessoa e lembre-se que, assim como você, ela também está a se esforçar para entrar no novo mundo. Lembre-se que você próprio também já magoou alguém e já vai estar sempre a te perdoar. Se alguém nos der um conselho de uma maneira que achamos erradas, por favor, concentre-se no conselho e não na forma como foi dada. Até porque os seres humanos não são peritos em conselhos. Há quem dá conselhos e falha em algumas palavras. Então concentre-se simplesmente no conselho que foi dado. Lembre-se de que a Bíblia fala de pessoas que perderam ou mantiveram a sua relação com Jeová dependendo da maneira como reagir a uma correção. Se agirmos assim, será muito mais fácil lidarmos com esse tipo de aflição. Será que o irmão ainda consegue lembrar o que nós aprendemos até aqui? Bem, nós conseguimos ver que hoje em dia nós enfrentamos vários tipos de aflições. Mas aprendemos também onde nós podemos encontrar ajuda quando nós estamos a passar por algum tipo de aflição. Depois de fazer uma breve consideração dos Salmos, número 37, versículos 39, vimos que podemos encontrar ajuda em Jeová. Mas é claro que isso não acontece de forma automática. Para encontrarmos essa ajuda, é necessário 3 coisas. Primeiro, fazer bom uso do privilégio da oração.
pedir a ajuda do Espírito Santo de Jeová e cultivar boas amizades. Essas três ajudas que Jeová nos dá vão nos ajudar também a lidar melhor com qualquer tipo de aflição. Nós aprendemos também que é importante não se isolar quando nós estivermos aflitos. Por isso, nunca se esqueça de que a congregação é um porto seguro. Aproveite as reuniões e a boa amizade que os irmãos podem dar. Aprendemos também ou consideramos três tipos de aflições específicas e como podemos agir caso venhamos a enfrentá-las. Por exemplo, primeiro falamos sobre a perda de emprego ou dificuldades financeiras. Como é que nós devemos reagir caso estivermos a enfrentar uma aflição desse tipo? O primeiro passo é desenvolver sabedoria prática, o que envolve fazer os possíveis para melhorar a nossa situação. E o segundo passo significa recorrer à palavra de Deus para obter orientação, o que envolve fazer pesquisas e procurar assuntos que tenham a ver com esse tipo de aflição e como podemos lidar melhor. A segunda aflição que nós aprendemos foi os problemas da idade avançada ou até mesmo doenças. Nós vimos que podemos reagir da melhor forma possível quando enfrentamos uma aflição como essa. Nós podemos aceitar a realidade da nossa situação, tentar ver os benefícios da nossa situação, ou seja, não deixar que as bênçãos que nós desejamos nos impeçam de ver as bênçãos e os benefícios que já temos. E por fim, falamos também de uma outra aflição que pode nos causar problemas, quando outros nos magoam ou nos irritam. Nós conseguimos ver que guardar ressentimento não é bom. O que é bom é ser pacífico. Nós podemos escolher esquecer o problema e deixar a mágoa morrer. Não queremos guardar ressentimento ou mágoas contra os nossos irmãos. Portanto, meus irmãos, é importante continuarmos a nos concentrar em Jeová, absolutamente em Jeová, quando passamos por qualquer tipo de aflição. Não se desespere. Lembre-se que Jeová é um Deus que nos ajuda no tempo de aflição e Jeová sabe livrar o seu povo de qualquer tipo de aflição.